Graças a paz do Senhor Jesus, pessoal. Tudo bem? Aqui, graças a Deus, tudo certo. Vamos continuar com o nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje veremos o versículo 7 do capítulo 12. E aí, ele começa dizendo: Houve peleja no céu. Gente, essa peleja que você vai estar vendo aí, ela vai acontecer nos últimos dias, né? É como se fosse uma continuação daquela primeira que aconteceu lá atrás, lá no início da criação de todas as coisas, quando o diabo foi arremessado, lançado para a terra. É como se então, se aquela guerra que começou lá atrás não tivesse sido resolvida, né? E aí, tem os versículos ali de Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28, que vocês veem essa queda de Satanás que eu estou falando. Então, nesse momento ocorrido, o poder dele foi limitado, vamos dizer assim, e ele perdeu parte do seu acesso ao céu, tá? E ele se tornou o príncipe da potestade do ar, conforme diz aí em Efésios capítulo 2, versículo 2. Nessa próxima peleja, o que vai acontecer? Ele vai perder mais uma parte, né, do seu poder de atuação. Então vai ficar mais limitado ainda. Lá atrás ele perdeu o acesso, parte do seu acesso ao céu, e também o seu poder ficou limitado. Agora ele vai perder mais um pouco do poder de atuação. Tá? Então, vamos dizer assim que ele vai poder agir só na terra, entendeu? Então aqui vai acontecer uma perseguição terrível, né? Inspirada aí, né? Uma perseguição satânica terrível, inspirada aí pelo anticristo que estará agindo aqui. Agora, gente, veja bem, aí você poderia falar assim, "Ô, Fábio, mas lá em Primeira Reis, capítulo 22 tem um diálogo onde um espírito maligno, claro que vem, né, um anjo caído da parte do diabo, ele conversa com Deus. Então, como que a gente consegue explicar isso se o diabo e seus anjos caídos perderam acesso ao céu? Vamos ver esse versículo. Ó, Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado no seu trono. Então, Micaías foi um privilegiado, na verdade, assim como o apóstolo João e o Paulo também, ele teve essa visão de Deus, né? Ele teve essa visão da sala do trono. Isaías também teve. E aí diz assim: E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Aí continua. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Está vendo ali? Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu me enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com o quê? Você vê que inicia um diálogo aqui de Deus com um espírito maligno. Aí o texto continua. Ó. Respondeu ele: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então aqui fica claro para nós que esse espírito é um anjo caído, tá? Porque ele vai estar disposto a propagar a mentira, algo que Deus não faz. E aí diz assim: ó, disse o Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então aqui nós percebemos o seguinte: a impressão que dá é que ele está lá, não é mesmo? No mesmo lugar que Deus. Só que nós temos que entender, gente, que veja bem, você estar diante de Deus não significa estarmos no mesmo lugar que Ele. Eu e você estamos diante de Deus, mas não estamos no mesmo lugar que Ele. Né? Entre vários outros homens da Bíblia que estão diante de Deus, não estão perante Ele. Quando nós vamos lá em Lucas capítulo 16, nós vemos Abraão ali, né, representando Deus, e nós vemos ali o rico de um lado e o Lázaro, né, no seu seio. Ambos não estão no mesmo, no caso do que foi salvo, o Lázaro, ele não está no mesmo lugar que Deus. Tá? Então, ele está no paraíso, que fica no terceiro céu, está perante Deus, mas não está no mesmo lugar que ele. Então, isso que nós precisamos entender. Existe uma diferença entre nós estarmos diante de Deus e estarmos no mesmo lugar que ele. Então, isso é extremamente importante. Para a gente, então, ah, resumir isso aqui, nós podemos dizer o seguinte, que na primeira batalha que houve, né, o diabo perdeu parte do seu acesso ao céu e também o seu poder se tornou limitado.
Ah, na segunda, ele vai perder o acesso ao primeiro e ao segundo céu, certo? Então ele só vai agir aqui na terra, tá bom? Vamos avançando aqui. A gente vê agora, tá falando aí, Miguel. Tá? Pessoal, Miguel, quando nós vamos estudar o texto aí no original, a gente vê que o nome dele significa quem é semelhante a Deus, uma pergunta, ou aquele que é semelhante a Deus. É a mesma, vamos dizer assim, essa palavra dá origem ao nome de Micaías e também de Mica. Né? O Miguel significa ser o principal, entende? Ele é o líder dos anjos lá no céu. Então, ele é esse arcanjo, né, que é considerado como líder dos anjos, e também nós vemos ele como protetor de Israel no Antigo Testamento, e também vai ser lá na frente. É como se ele fosse um primeiro-ministro da administração divina no universo, tá? Do universo. Então é isso que ele faz. É, seguindo aqui, olha Daniel capítulo 10, versículo 13, que diz, ó, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, quem aparece ali? Miguel, tá? Um dos primeiros príncipes, ou seja, um dos principais, isto é, ele é o líder. Note que não existe só ele como líder. Tem outros arcanjos também, mas Deus, por algum motivo, optou por colocar o Miguel nessa posição de destaque. Tanto é que você vê que quando fala de arcanjo, é sempre ele que aparece. Olha aí. Então ele veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Nós vemos ele aparecendo também em Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha aí. Ó. Nesse tempo, que tempo? Grande tribulação, que nós estudamos até na aula anterior. Ó. Se levantará Miguel, o grande príncipe, ó, o defensor dos filhos do teu povo. Quem é o povo de Daniel que nós falamos na aula anterior? Israel, os judeus. E haverá tempo de angústia, tá vendo? Ó, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Tá? Mas naquele tempo será salvo o teu povo, de novo. Todo aquele que, e também, claro, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a gente sabe que isso aqui vai acontecer lá na frente. Então, pessoal, o Miguel é esse ser principal, esse líder dos anjos que ajuda Deus, né, na administração do universo. Tá? Deus optou por dar essa honra para ele, vamos dizer assim. Seguindo, ó, olha o que nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, quando o Miguel aparece de novo. Ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, tá? Ouvida a voz do arcanjo. Você pode dizer assim, ô Fábio, mas como é que você sabe que é o Miguel aí, se aí só está citando um arcanjo? Pode ser qualquer outro, porque a palavra arcanjo significa o principal, o líder, entende? Então por isso nós sabemos que é ele que vai estar aí tocando essa trombeta. E outra, ele já apareceu em vários outros momentos do Antigo Testamento, né, agindo ali, por que que não apareceria aqui agora, num momento tão importante, que vai ser a volta de Jesus Cristo no ressoar da trombeta de Deus. Aí está falando, ó, essa trombeta vai ser ressoada e descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, você vê o papel importantíssimo do Miguel, né, que foi o príncipe aí eleito por Deus. Agora, gente, quando se fala de arcanjo, tem uma definição dessa palavra que eu até já falei um pouquinho para vocês, mas ó, significa o quê? O líder dos anjos. Tá? Ele é o principal, ele que está à frente, é o, né, o comandante, vamos dizer assim. Então a gente pode defini-lo assim, ó, ele tem um elevado poder angelical com autoridade para agir tanto nos céus quanto na terra. Isso que representa esse arcanjo. No Apocalipse 12, 7, a gente voltando para lá, nós vemos o seguinte, ó, que o Miguel e os seus anjos, o que eles fizeram? Eles pelejaram contra o dragão. Pessoal, aqui é importante nós entendermos o seguinte aspecto. Pessoal, tem irmãos que nós amamos aí, até de uma denominação grande, que eles ensinam que Miguel é Jesus. Tá? Só que não é. Bom, por que que eles ensinam isso? Porque eles pegam a palavra no original e eles dizem lá, tá vendo? Ó, diz aí, ó, que Miguel significa aquele que é semelhante a Deus. Ou quem é semelhante a Deus? Então eles usam isso daí para dizer que Miguel é Jesus. Só que não é, porque eu e você somos semelhantes a Deus no espírito, mas nós não somos deuses, certo? Nós somos seres que têm três dimensões.
quando nascemos de novo, mas nenhum de nós aqui é Deus. Nós somos semelhantes a Ele, tá? No interior, tá bom? Então, esses irmãos são maravilhosos, são estudiosos da palavra, inclusive aqui nas aulas eu uso materiais deles, que são muito bons, material de extrema qualidade, porém tem pontos que eles, nesse aspecto aí, eles se confundem um pouco, tá? Então aqui, ó, tá claro para nós que Miguel não é Jesus, até porque, ó, fala que Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Gente, Jesus não precisa pelejar contra ninguém, entende? E outra, vamos supor que ele precisasse pelejar e tal, né? Ele não precisa chamar os anjos, entendeu? Ele mesmo, com o sopro da boca dele, com a palavra que ele libera, ele destrói tudo. Ele não precisa chamar ninguém, tá? Já o Miguel não, o Miguel é inferior. Para ele lutar contra o dragão aqui, que nós já sabemos que é o diabo, tem que ser ele e os anjos. Ah, por quê? Porque ele é de mesmo, ele é um anjo de mesmo, é um arcanjo, né? Vamos dizer assim. A categoria celestial dele, do diabo, é a mesma. Então ele não tem autoridade para poder vencer o diabo sozinho, ele não consegue, tá? Tanto é que aqui em Judas 9 você vê, ó, contudo, o arcanjo Miguel, olha lá, ó, quando contendia com o diabo, disputava. Tá vendo? Ele teve que disputar o corpo de Moisés. Jesus não disputa nada com ninguém, meu irmão. Eu não preciso disso. Entendeu? Ele está num outro patamar inatingível, é exclusivo dele. Não vai disputar com ninguém, já nunca disputou, ele não precisa. Né? Disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir o quê? Juízo infamatório contra ele. Isto é, ó, o Miguel não pode simplesmente chegar e falar assim, diabo, sai daqui, diabo não sei o quê, diabo não sei o que lá, não, ele tem que pelejar e o diabo por si próprio vai fugir, né? Tanto é que você vê que o que ele fala aí, ó, o Senhor te repreenda, tá vendo? Então, se ele mesmo fosse Jesus, ele não ia dizer isso, certo? Então, muito cuidado, pessoal, tem esse tipo de ensino aí no nosso meio. Então, cabe a nós examinarmos tudo e reter o que é bom, verificar bastante as escrituras para não cairmos nesse tipo de ensino, tá? Eu volto a repetir, os irmãos são uma bênção, mas como eu e como qualquer outro, eles cometem erros, tá bom? O que mais está dizendo aí, ó? Então, agora, voltando aqui um pouquinho, destacar para vocês a palavrinha anjos, certo? Que ó, o conceito dela, ó, palavrinha no original aí, tá? Significa um mensageiro. Agora, é importante a gente responder essa pergunta que você está vendo aí, certo? Nós podemos dar ordem aos anjos? É um outro ensinamento errado também que a gente tem visto aí na internet o pessoal pregando, tá? Vamos ver isso aqui agora. Então a resposta você já sabe que é não. E a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: quem são os anjos? Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que eles são, ó, espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles estão a nosso serviço, mas nós não podemos dar ordem para eles. Já imaginou se a gente pudesse dar ordem para o anjo, irmão? O que, que iria acontecer aqui? A pessoa fica nervosa ali, vai lá dar uma ordem para o anjo mata o outro. Né? Respeitadas as devidas proporções e por aí vai. Ou ele dá ordem para o anjo para que o anjo faça algo em benefício dele próprio, tá bom? Mas vamos ver isso na palavra de Deus. Olha aí, ó. Quem dá ordem aos anjos? Salmo 91:11. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Então a ordem vem de lá da sala do trono. Anjo, vai lá e faz isso a favor do João, a favor do Ricardo, a favor do Pedro. Então não é o Pedro, não é o João, não é o Ricardo que dá ordem para os anjos. Percebe? Então tem muito cristão dando ordem para o anjo. Esquece, os anjos não obedecem sua ordem nem a minha. Eles só obedecem a ordem de Deus. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. O que a Bíblia diz, indo um pouco mais a fundo a respeito disso. Vamos lá. Nós sabemos que a Bíblia explica a própria Bíblia, você tem visto que ao longo desse curso é assim que nós temos ministrado aqui, sempre usando a palavra. Tá? Quando a gente vai para algumas regras básicas de hermenêutica e exegese, né, às vezes você vê que tem cristãos que desprezam a ciência, né? Ah, eu só quero conhecer a Bíblia, para mim é suficiente. Ele não lê nenhum outro livro de hermenêutica, de exegese, de homilética, enfim, livros da ciência. Meu irmão, você precisa ter um conhecimento mais amplo e eu também. Então, nós seguimos com a ciência até o momento que ela não está contradizendo a Bíblia.
Tá? Então a gente vai com ela. A partir disso, a gente fica só com a Bíblia. Então essas duas ciências aqui que nós vamos dizer, a hermenêutica e a exegese, né, elas são úteis para a gente interpretar a Bíblia, nós precisamos dela. Então vamos lá. Existem alguns princípios que ela ensina. E um deles é o seguinte, ó, quando você vai interpretar um texto, você tem que buscar exemplos dentro da própria Bíblia, tá? Para ver se realmente aquilo está acontecendo ali. Se aquilo que estou falando, por exemplo, ah, vamos fazer um jejum de internet. Tá? Isso não tem, irmãos. Jejum na Bíblia é apenas de alimento, aquilo que entra pela sua boca. Eu não posso jejuar de internet, eu não posso jejuar de sei lá, de andar de moto ou qualquer outra coisa, entendeu? Eu estou muito viciado em videogame, vou jejuar de videogame. Não, claro que não. Tá? Jejum é alimento, aquilo que entra ou sai pela boca. Tem alguns vídeos aí atrás, não me recordo qual aula agora, que eu falo a respeito disso. Então, quando você vai pesquisar a palavra no original, a respeito do jejum, você vai ver lá que está se referindo a alimento. E aí entra aquilo que eu estou falando aqui, ó. Não tem ninguém na Bíblia que jejuou, por exemplo, de andar a cavalo. Ah, não, ó, eu vou parar de andar a cavalo, porque afinal de contas eu estou muito viciado, vou fazer uma caminhada agora, eu vou jejuar por 30 dias sem andar a cavalo. Você já viu isso na Bíblia? Já viu? Não. Então, os jejuns que estão na Bíblia são sempre de alimento, tá bom? Então, essa é uma regra que a gente usa. Olha para você ver aí, ó, no Salmos, no texto de Hebreus, que diz aí, ó, que diz que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, tá? De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Então, veja bem, não há na Bíblia exemplos do homem dando ordem para os anjos. O homem foi feito um pouco menor que os anjos. Até o próprio Jesus também, quando ele estava aqui, a Bíblia diz, se você lê um pouco mais além do texto de Hebreus, você vai ver que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, enquanto homem. Correto? Muito bem. Então, nossa primeira regra é essa daí, para derrubar esse ensino que está sendo ministrado na internet. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Quando Israel clamou a Deus, Israel deu ordem para o anjo? Não. Como é que aconteceu para que houvesse um livramento? Olha aí, ó. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou. Tá vendo? Quem mandou foi ele, o anjo, e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidades nos confins do teu país. Tá vendo? É Deus quem manda o anjo, irmão. Tá? Então, se você, meu irmão, que está me assistindo aqui, já teve na sua vida essa prática de querer dar ordem para os anjos e tal, tome muito cuidado. Ela é antibíblica, você vai continuar dando ordem até porque ele não vai te obedecer. Tá? O que mais? Ó, outro exemplo que nós vemos. Ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel. O que aconteceu? Ó? Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo livrou os seus servos. Tá vendo? O anjo veio lá, ó, lá da sala do trono, houve uma ordem, anjo, vai lá e livra Sadraque, Mesaque e Abidnego, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Vamos para mais um exemplo? Olha aí, ó, a igreja em Atos, o que está acontecendo? Você vai ver lá que em Atos 12, a igreja está orando em favor de Pedro, porque ele havia sido preso por pregar a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? A igreja começa a orar em favor dele. Olha aí, ó. Falou Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a quem? A Deus, por parte da igreja a favor dele. Se a igreja pudesse, irmãos, dar ordem para anjo, automaticamente ali todo mundo ia se reunir e falar assim: não, isso aí ó, vamos resolver assim, vamos dar uma ordem para os anjos vão lá e libertam Pedro. Está resolvido o problema. Não precisa nem falar com Deus, já dá uma ordem para o anjo. Tá? E aí, olha aí, ó. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, de novo, quem foi que enviou? O Senhor, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Tá vendo, gente? Então, ó, a Bíblia explica a própria Bíblia. E para finalizar isso aqui, vamos dar o melhor exemplo de todos, que é o próprio Jesus. Olha aí para você ver, ó. Antes de ser preso, o que aconteceu com ele? Você já sabe que o Judas chegou ali com os homens para poder prendê-lo. E aí, lá em Mateus capítulo 26, diz assim: ó, olha aí, o Pedro chegou ali, né? O Judas estava ali, o Pedro, porém, já sacou da espada, já cortou a orelha do soldado que estava ali junto. O que Jesus fez?
Não Jesus, porém lhe disse. Aliás, desculpe, aquele não ali tá a mais, eu preciso consertar esse slide. Diz assim, ó, Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. O dedo ali, chegou ali, não, nós vamos resolver isso aqui agora, né? Não vai prender Jesus, não. Então houve aqui uma falta de discernimento completa do Pedro, né? Porque ele não estava, é, vamos dizer assim, a revelação de que Jesus teria que ser levado à crucificação e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus tinha que ser preso para que isso acontecesse. Pedro ainda não tinha absorvido essa revelação, né? Aí Jesus, o que ele fez? Ele disse, ó, então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Caso pensas que não posso rogar a quem? Ao meu Pai. Por que ele não fala aqui, ó? Você acha que eu não posso rogar aos anjos, agora dar uma ordem para os anjos virem aqui e acabar com esse pessoal? Claro que eu posso. Não. Ele faz o que? Enquanto homem, ele não dá ordem para anjos. Ele roga ao Pai. E ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos. Quem vai mandar, gente? O Pai manda. Tá vendo ali? Mais de 12 legiões de anjos. Uma legião tem aproximadamente 6.000 soldados. Tá vendo? Ia vir anjo ali para tudo quanto é lado. E, nossa, ia sobrar anjo para poder acabar com esse pessoal aí. Até porque, se a gente for pensar, né? Se um anjo matou lá no livro de Primeira Reis, não lembro agora onde é que tá, mas tá lá em Primeira Reis, não lembro o capítulo. Um anjo matou primeiro ou segunda Reis, tá, gente? Acho que é Primeira Reis. Não lembro aqui agora. Se um anjo lá matou 185.000 pessoas, você imagine 6.000, uma legião de 6.000 soldados, 6.000 anjos indo ali. Ia acabar com tudo, entendeu? Mas Jesus não, ó. Eu poderia rogar ao meu pai, e quem manda é ele. Ele manda o anjo. Eu não dou ordem direto para anjo. Tá? Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: de onde que vem essa doutrina que nós podemos dar ordem aos anjos? Tá? Um dos vídeos que eu vi, o irmão, que é uma bênção também, repito, tá? Ele estava falando que isso daí nós podemos dar ordem aos anjos baseado naquela doutrina da confissão da palavra, entendeu? Que de fato a nossa palavra tem poder. Provérbios 18, 21, né? A morte e a vida estão no poder da língua, os que bem a utilizam comerão de seu fruto, e por aí vai. Tem vários versículos que falam isso, tá bom? Que a palavra tem poder, isso é muito claro para nós. Claro que nós podemos e devemos confessar a palavra ao nosso favor, contra as circunstâncias. Jesus falou contra a figueira, lembra? Nunca, jamais nasça fruto de ti. E a figueira foi o quê? Amaldiçoada ali, vamos dizer assim, né? Então, nós devemos usar a palavra, liberá-la contra as circunstâncias, sim. Só que isso, gente, tem um limite. Eu não posso passar por cima da Bíblia, de princípios bíblicos, tá certo? E quando eu falo que se eu confessar a palavra, eu posso dar ordem para o anjo, isso não vai funcionar, por causa daquilo que nós acabamos de ver, desses vários versículos que nós acabamos de ver antes, e como eu falei, não tem nenhum exemplo na Bíblia de um homem dando ordem para anjo. Nem o próprio Jesus fez isso. Como é que eu e você vamos fazer, irmão? Você consegue parar para pensar, para raciocinar? Isso está claro para você que nós não podemos dar ordem aos anjos? Então, é, esses irmãos são uma bênção. Eu peço que você examine tudo e retenha o que é bom, tá? É, mas saiba, eu e você não podemos dar ordem para anjos, tá certo? Maravilha. Então, ó, a doutrina aí, sugiro que você estude sobre angiologia, irmãos, para que você conheça e de fato saiba quem são os anjos, a hierarquia deles. Olha para vocês verem aqui o que está acontecendo em Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Vamos examinar palavras, vamos ser bereanos. Olha aí, ó. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga. Interessante que eles chegavam na cidade, já iam para a sinagoga, meu irmão. Chegavam às vezes cansados de viagem, mas já iam para lá no mesmo dia. Tem cristão que está em casa, qualquer coisinha, não vou para a igreja, que não sei o que está chovendo hoje, porque não sei o que e tal, e por aí vai. Eles não, eles eram diferentes. Então, se eu quero ter os mesmos resultados que o apóstolo Paulo teve, no mínimo eu tenho que fazer as mesmas coisas que ele fazia, isto é, ser frequente aos cultos, se dedicar à obra como ele era dedicado, e assim sucessivamente. Ora, esses de Bereia
eram mais nobres que os de Tessalônica. Se você não lembra, a igreja de Tessalônica, a gente foi considerada modelo na palavra de Deus. Tá? Agora é óbvio, ser modelo não significa ser perfeita, porque você vê que aqui, ó, em Tessalônica, os bereanos, eles eram firmes na palavra mesmo, até mais que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, eles gostavam do estudo da palavra, gostavam de ouvir as escrituras, e o que eles faziam? Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Tá? Então, seja um bereano, meu irmão. Não importa quem quer que esteja falando. Pratique na sua vida esse versículo. Pratique 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o que é bom. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então, nós temos que ter um conhecimento mais aprofundado das escrituras, da palavra do Senhor. Então, fica como dica que você pesquise mais a respeito dos anjos, se você gosta desse tema. Tá? Vá, meu irmão, estude, tá? Para que a gente não acabe praticando e repetindo ensinos que as pessoas estão é, falando por aí, e bem intencionadas, tá? Só que elas de repente não se aprofundaram um pouco mais, então acabam errando, tá bom? E para a gente não continue praticando, comece a praticar esses ensinos e ensinos que não funcionam, isso daí acaba prejudicando a nossa fé depois. Maravilha, gente? Então, vamos em frente aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, voltando para lá, você vê aí que diz, ó, também pelejaram o dragão e seus anjos. Tá? Então o diabo, você vê que ele é corajoso, né? Mesmo ele sabendo que ele vai perder os anjos com ele, os anjos são fiéis, eles são corajosos e eles vão para cima lá tentar vencer o Miguel, né? Mas não vão conseguir. Veja bem, irmãos, nisso você vê que o diabo ele é mais corajoso que certos cristãos, né? Porque tem cristão que tem medo de demônio, irmão. Mesmo tendo a autoridade do nome de Jesus, tendo a palavra de Deus, tendo o Espírito Santo dentro de si, tendo um poder muito maior dele, ele tem medo de demônio. Quando manifesta um demônio, ele fica com medo. Já o diabo não, o diabo sabe, aliás, né? E os cristãos ainda têm Romanos 8:37, né? Nós temos, de sorte que somos mais que vencedores, nós não somos nem vencedores, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E mesmo assim, o cristão tem medo de demônio, é tímido para orar por um doente e por aí vai. Já o diabo não. O diabo ele sabe que ele é mais que perdedor, mas ele vai para cima. Entende? Os anjos que estão com ele também vão para cima e acabou. Bom, então, fica aí isso de lição, né? Que muitas vezes as trevas são mais prudentes, que aqueles que estão nas trevas são mais prudentes que aqueles que estão na luz. Deixa aí de novo para você uma outra dica de estudo, ó. Aprenda sobre a hierarquia dos anjos na Bíblia. Então você vai ver que tem lá ó, querubins, serafins, arcanjos, anjos. Numa aula aqui nós falamos também dos seres viventes, tá? Falamos também aqui dos 24 anciãos, mas para não desfocar aqui, especificamente dos anjos, tá? É, anjos, arcanjos, querubins, serafins e assim vai, tá? Estude sobre isso para que você tenha uma compreensão maior. E aí eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, fazendo aquele convite especial para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. É indispensável que você ouça a voz do arcanjo Miguel quando ele tocar lá na frente, no arrebatamento da igreja, ele vai ter a voz e a trombeta vai ser soada. Então você tem que ouvir essa trombeta para que você seja salvo. Quem vai ouvir essa trombeta? Só aqueles que já entregaram sua vida para Jesus Cristo e estão caminhando com Ele. O mundo, gente, vai continuar com a vida aqui normalmente. As pessoas vão simplesmente desaparecer, certo? Então você precisa estar nesse grupo que subirá nas nuvens com Jesus Cristo. Para isso, você tem que crer que Jesus Cristo vai voltar, procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou ir em algum culto nos lares, sabe? Procurar algum evento de igrejas evangélicas onde os irmãos são sérios, onde estudam a palavra de Deus, e entregar o seu coração para Ele, entregar a sua vida e começar a caminhar mais próximo com Deus, porque assim a sua vida vai mudar e o melhor do que isso, você vai ser capaz de ouvir o toque da trombeta e subir com Jesus Cristo para sempre. Você não vai mais precisar ficar nesse corpo que a gente fica doente, esse corpo limitado. Nós estaremos para sempre com o Senhor.
Para você, meu irmão, que está aí me acompanhando, muito obrigado por estar conosco. Olha, eu queria deixar esse aviso para você e para mim. Inclusive, vale também para essas aulas que você está assistindo comigo. Meu irmão, examina tudo, retém o que é bom de tudo que eu falar aqui, seja um beriano, vai pesquisar, tá certo? Porque, ó, como você está vendo aí no slide, muitas vezes as pessoas tiram texto, né, fora do seu contexto. Para quê? Para que esse texto se torne um pretexto para ele estabelecer uma doutrina em cima disso e começar a levar o povo. E às vezes a pessoa não está mal intencionada, gente, tá? Não, às vezes ele está bem intencionado, mas só que passa por cima da Bíblia. Tá bom, então nós não damos ordem para anjos, a gente não jejua de internet. Só para não deixar você sem uma resposta, se eu quiser fazer algo em relação a isso, eu vou fazer uma abstinência, eu vou fazer um voto de abstinência. Ó, vou fazer o voto com Deus que eu vou ficar, por exemplo, sei lá, 3 horas por dia sem mexer no WhatsApp. Tá? Vou ficar aí 3 finais de semana sem jogar videogame. Tá bom? Então, isso é um voto de abstinência que a gente faz. Maravilha? Outra sugestão de estudo. Vá pesquisar a respeito de voto, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus, gente. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Vamos em frente com o nosso estudo. Se você puder, compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam ouvir uma palavra de Deus, com aqueles irmãos também que precisam do crescimento espiritual no que diz respeito à palavra de Deus, especificamente do livro de Apocalipse. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem na paz do Senhor.